Olá pessoal, Fernando Motter aqui da Oncomed, novamente falando para vocês, o prazer recebê-los aqui no nosso espaço e aqui no Guia, muito bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre uma dúvida muito frequente dos meus pacientes, de todo mundo que acaba vivendo de alguma forma o período de quimioterapia no seu parente, no seu conhecido, e a dúvida é, alimentação, o que não pode comer? Então o que não pode comer, doutor? Essa é uma pergunta muito frequente, eu resolvi falar hoje para vocês sobre isso. Muito bem. De maneira geral, o que eu falo para os pacientes é que o prato do brasileiro é muito bem-vindo, né? O prato do brasileiro colorido, um arroz, um pouquinho de feijão, uma carne, de preferência uma carne grelhada, né? Mas até pode ser um bifinho, né? Um bife de panela, uma carninha ali que não tenha muita gordura, até mesmo um bife frito poderia entrar nesse cardápio. Mas eu falo do prato do brasileiro porque ele tem ali, de repente, um ovo, uma carne, um arroz, como eu falava, um feijãozinho, uma saladinha, né? Isso é muito bem-vindo, o prato colorido, eu sempre falo isso, tá? Então, quer dizer, o prato colorido, o que eu quero dizer com isso? Que ele tem vários componentes na sua estrutura, ou seja, a gente vai ter um pouco de carboidrato, a gente vai ter proteína, que é muito importante, a gente vai ter vitaminas, as cores diferentes, a gente fala do colorido porque cores diferentes trazem vitaminas diferentes, então ele é muito bem-vindo. O nosso prato é muito saudável, o prato do brasileiro que a gente fala. Então, o que a gente comenta, o que nós orientamos os pacientes? Não fazer jejuns malucos, né? Quer dizer, você não pode ficar longos períodos sem alimentar, isso é todo mundo, todos nós, todos os dias deveríamos seguir, nem sempre a gente segue isso com a nossa correria, mas isso vale de maneira especial para quem está fazendo quimioterapia. Não fazer jejum, tá? É ficar 2, 3 horas no máximo, né? Cada uma, 2 horas beliscar, eu sempre falo assim, seja que nem um passarinho, come em pequenas quantidades, mas muitas vezes, e essa dieta rica em cores, né? E o que a gente deve evitar? Como eu falava, o prato do brasileiro, o prato colorido, alimentos todos eles, de maneira geral, são aceitos, são bem-vindos, não existe assim uma dieta que não possa ser feita, né? Quer dizer, quando eu falo dieta que não possa ser feita, não existe um alimento que é proibitivo, a não ser o álcool. O álcool é proibitivo durante a quimioterapia, mas de maneira geral, pode comer de tudo, né? O prato colorido, as refeições com refeições leves de intervalo, como eu falei, muito frequentes, frutas, pequenas torradinhas, enfim, estamos o tempo todo se alimentando, tá? E líquido. O que não pode fazer? O que não pode se alimentar? Não existe assim uma coisa absurda que não possa ser feito, mas a gente evita o exagero de coisas muito ácidas, porque a maioria das quimioterapias pode propiciar a formação de aftas na boca, de irritação do esôfago e do estômago, de irritação do intestino. Então, coisas muito ácidas não são bem-vindas. Então, assim, de maneira geral, evitar o exagero de limão, laranja, abacaxi, tomate, pimenta, maracujá, pepino, conserva, kiwi, morango, coisas muito ácidas. E evitar, você imagina você estar com náusea e você vai comer torresmo, vai comer uma fritura, vai comer bacon. Então, evita o exagero em relação aos ácidos e evita o exagero em relação à gordura. Doutor, mas eu comi abacaxi, então eu cortei o efeito da quimioterapia e não existe mais o benefício da quimioterapia, o tumor vai se promover com isso. Não, eu estou falando para evitar isso para que a pessoa não se sinta mal. Mas de maneira geral, como eu falava, não existe alimento que não possa ser ingerido durante a quimioterapia. Pode comer de tudo. Evitar esse exagero desses alimentos para que a pessoa não fique mal, né? Não exacerbe efeitos colaterais gastrointestinais que a quimio já pode causar. Hidrate-se muito e coma, né? Tem que comer. Apeteceu tal coisa, doutor, eu comi um pouquinho de ácido, porque me apeteceu comer um pouco de salada com vinagre, né? Um vinagre mais fraquinho que eu usei lá. Ótimo, que bom que você comeu, quer dizer, naquele momento em que houve apetite, você aproveitou e se alimentou. Doutor, mas pode comer peixe? Pode comer carne de porco? Pode, tá? Existe, mas a carne de porco é muito gordurosa. A carne de porco, na realidade, ela é menos gordurosa que a carne de gado, tá? Então, assim, depende da maneira de preparar, depende qual pedaço, como eu estava falando do bacon e tudo mais, né, do torresmo, enfim. Mas o que eu queria dizer é que
Isso são lendas urbanas, a maioria das coisas são lendas que vão passando de pessoa em pessoa. Não existe isso. Como que não pode comer peixe? Peixe é maravilhoso, se bem preparado. É uma carne super leve, tem muita proteína, tem pouca gordura. Então ela é muito bem-vinda. Então essas lendas eu não sei de onde elas vêm, mas a gente tem que desmistificar, a gente tem que orientar vocês e é por isso que é esse papo de hoje. Hidratação, eu falei rapidamente antes. Hidratação é muito importante, tá? A maioria das pessoas, por que eu digo a maioria? Porque algumas exceções de pacientes que estão em insuficiência renal, uma insuficiência renal muito grave ou eventualmente uma insuficiência cardíaca muito severa, elas têm que ter uma restrição de líquido, mas a grande maioria das pessoas deve tomar muito, muito líquido, tá? Nos períodos peri-quimioterapia. Peri significa antes e depois. Então, antes hidratar muito, no dia só, não vai encher o estômago para ir para a quimioterapia, mas deve hidratar antes sim, nos dias que precedem e nos dias após, muito, muito líquido. Doutor, pode comer antes da quimioterapia? Deve comer. Uma refeição leve, como eu falei, você não vai comer bacon para ir fazer quimioterapia. Mas essa lenda de que eu não comer, eu não vou vomitar para fazer a quimioterapia, então não comendo, eu não vou vomitar. Não é verdade. A pessoa vai ficar muito fraca, vai exacerbar os efeitos colaterais, ela vai vomitar eventualmente ainda mais. Então, sim, se alimentar com uma refeição leve antes da quimioterapia. Sim, precisa, não é nem pode, é para comer antes da quimioterapia, certo? Tem uma dúvida muito frequente em relação a açúcar, tá? Quer dizer, doutor, eu preciso tirar totalmente o açúcar da minha dieta, do meu hábito alimentar. O que eu digo é que tirar o açúcar é bem-vindo, não é ruim tirar o açúcar. Você estando mais euglicêmico, significa com glicose, com açúcar do sangue mais normal possível, isso só vai fazer bem. Isso no período de quimioterapia ou fora dele, para todos nós. Então o açúcar em exagero não é bem-vindo em nenhuma situação. Também nessa situação da quimioterapia. Mas precisa tirar totalmente o açúcar. Doutor, eu comi uma coisa que era doce, um pedaço de bolo, e isso foi direto no meu tumor, alimentou meu tumor. Não, isso é lenda, tá? Não existe isso de você comer o açúcar e ir diretamente para o seu tumor, não é isso. É que quanto mais a gente está obeso ou eventualmente, quanto mais a gente está com açúcar alto no sangue, mesmo sem estar obeso, mais dificuldade os nutrientes bons, a própria quimioterapia, o oxigênio tem de chegar aos tecidos. E o tumor gosta disso. O tumor gosta de resistências medicamentosas. A circulação boa para ele não é legal. Quanto mais circula, quanto mais o sangue vai com facilidade, levando nutrientes bons, levando medicamentos, levando oxigênio para os tecidos, o tumor não vai gostar, vai sofrer. Então, estar fazendo exercício físico, estar com alimentação menos calórica e menos açúcares e tudo mais, é bem-vindo sim, mas não precisa de radical, nada de radical, tá? Não existe essa coisa, não existe nenhuma comprovação científica de que uma dieta cetogênica com jejum absoluto resolva alguma coisa ou que seja antitumoral, tá? Como eu falei, o jejum não é bem-vindo. Você tem que se alimentar várias vezes ao dia, com alimentos leves, e a gente precisa dos nutricionistas. Não estou em nenhum momento aqui querendo fazer as vezes dos nossos colegas que são tão necessários e tão desejosos no tratamento. Precisamos do acompanhamento desses profissionais para nos orientar, para me ajudar e para ajudar o paciente que necessita nesse período de quimioterapia. Mais uma dúvida que é frequente no período de quimioterapia é: podemos ingerir alimentos crus? O alimento cru, ele pode ser ingerido, né? Mas ele não pode conter bactérias. Como é que a gente vai garantir isso? Então a gente evita de comer alimentos crus. O que eu quero deixar bem claro? O paciente de quimioterapia, ele é um paciente cuja imunidade está mais baixa. Mas quem fez uma quimioterapia ablativa, que é um caso totalmente à parte, que é o transplante de medula, aí sim, esse paciente está totalmente proscrito, está proibido comer qualquer alimento cru, certo? Agora, quem está fazendo quimioterapia, que não é um transplante, não é uma quimioterapia realizada com o intuito de fazer transplante de medula óssea. Nesse caso, a quimioterapia mais padrão, que é o dia a dia da quimioterapia, esse paciente pode ingerir alimentos crus. E a carga bacteriana desse alimento não pode ser grande, porque a gente dá conta de uma bactéria ou outra, mas não pode ter uma grande quantidade de bactérias. Como é que a gente vai evitar uma quantidade de bactérias grandes numa cenoura retirada da terra? Como higienizar uma cenoura retirada da terra? O ideal, lavá-la para retirar as sujidades, tirar a terra e tudo mais,
né? Assim como um morango, que também não vai estar embaixo da terra, mas vai estar em contato com o solo e eventualmente até com urina de algum animal que passou ali e tudo mais. Muito bem. A gente tem que deixar de molho em água, né? 1 litro para algumas gotas de hipoclorito de sódio, e a gente deixa isso de molho, ou eventualmente de molho no vinagre. Isso vai ajudar, mas tem que deixar durante meia hora, 1 hora, idealmente, de molho antes da gente ingerir. Pode comer essa cenoura depois de se prepara? Pode, mas eu não gostaria que fosse ingerida essa cenoura pega direto da terra e ingerida, tá? Em relação a derivados, vamos dizer assim, frutos do mar, alimentos de cozinha japonesa, né? Ou então alimento do mar mesmo, né? Quer dizer, você vai comer mexilhões, comer lagosta e tudo mais. Esses alimentos podem ser ingeridos? De maneira geral, podem, desde que eles não tenham bactérias. Como é que a gente vai garantir isso? É um problema muito sério. Então, eu costumo orientar a não se aventurar nesses meandros, porque a gente pode ter algum protozoário, alguma hiperproliferação bacteriana, e as toxinas, ou mesmo a participação direta desse patógeno pode fazer grandes infecções nesse período de quimioterapia. Então, como não é uma coisa que precisa ser feita, eu digo para evitar. Mas se for um alimento que foi extremamente fresco e que não se submeteu a nenhuma contaminação, é difícil a gente garantir isso, porque tem todo o processo de pesca e armazenamento, mesmo que seja fresco, existem alguns passos que a gente não tem como controlar exatamente, então eu não indico. Mas, se estiverem extremamente limpos, poderiam ser ingeridos sem problema. Tá? Então, de maneira geral, o cru pode ser ingerido por paciente que não está em transplante de medula óssea? Pode, desde que ele seja extremamente cuidadoso para lidar com esses alimentos. Pessoal, a gente está à disposição no Oncomed para tirar dúvidas e no próximo bate-papo a gente vai conversar sobre mais alguma dúvida interessante aí para sanar mitos e para trazer verdades sobre quimioterapia e tratamento de câncer. Bem-vindos e até logo!